Cumprimento a todos os meus amigos e irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 22, Profecias Alentadoras. Quando se passou o tempo em que pela primeira vez esperavam a vinda do Senhor, na primavera de 1844, os que pela fé haviam aguardado o seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em perplexidades e dúvidas. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse provado que tivessem seguido uma ilusão, sua fonte de consolo era ainda a palavra de Deus. Muitos continuaram a investigar as Escrituras, examinando de novo as provas da sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Jesus como estando próxima. Embora os crentes não pudessem explicar o desapontamento, sentiam-se seguros de que Deus os guiara na experiência pela qual haviam passado. Entre as profecias que fortaleceram estes cristãos desapontados estava de Abacuque, capítulo 2, versos 2 ao verso 4, onde diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler aquele que correndo passa. Porque a visão é para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e de Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerado um cumprimento da ordem dada por Abacuque, capítulo 2. Todavia, ninguém naquele tempo notou que na profecia de Abacuque existia uma demora visível no cumprimento da visão. Um tempo de tardança é apresentado na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa essa passagem de Abacuque. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. O justo pela sua fé viverá. Os que esperavam a vinda de Jesus se regozijavam, entendendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de animação e de esperança. Não fossem estas porções da palavra de Deus, advertindo-os a esperar com paciência e a conservar firme a confiança na palavra de Deus, sua fé teria fracassado naquela hora de prova. A parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, ilustra também a experiência do povo de Deus naquele tempo. Em Mateus capítulo 24, em resposta à pergunta feita pelos discípulos, Jesus indicara alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da igreja, desde o primeiro advento de Cristo até o segundo advento de Cristo, a saber, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da igreja sob a perseguição pagã e papal e o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito da sua segunda vinda e o seu reino, e expôs a parábola de que descreve duas classes de servos que lhe aguardam o aparecimento. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nessa parábola pelas cenas de um casamento oriental. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo,
sair-lhe ao encontro. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse capítulo 14, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação da sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Nesta parábola de Mateus 25, duas classes são representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas, enquanto as loucas tomando suas lâmpadas não levavam azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera, que ilumina, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras Sagradas para aprenderem a verdade e fervorosamente elas buscaram a pureza de coração e de vida, possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e pela demora. Outras, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Haviam se movido por um impulso de momento, seus temores foram incitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé que possuíam os seus irmãos, estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções. Tinham saído para se encontrar com o Senhor, cheios de esperança, com a perspectiva de imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e o desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé, e a sua luz tornou-se bruxulhante. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais começou logo a vacilar, arrefecendo seus esforços, mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal das Escrituras Sagradas, tinham sob os seus pés uma rocha firme para as ondas do desapontamento e não poderiam ser destruídos. Tosquenejaram todas e adormeceram. Uma classe na indiferença e abandono da sua fé, outra esperando pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada. Por este tempo começou a aparecer o fanatismo. Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação dos adventistas mileritas. Serviram, no entanto, para acarretar opróbrio à causa da verdade. Satanás, por esse meio, usando os fanáticos, estava procurando opor-se à obra de Deus e destruí-la. O povo tinha sido grandemente abalado pela obra do advento. Haviam se convertido milhares de pecadores e o príncipe do mal perdia os seus súditos e, no intuito de acarretar a ignomínia à causa de Deus, procurou alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo e é o seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor. Quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, Satanás se infiltra no meio deles. Em todo o avivamento, Satanás está pronto a introduzir ali aqueles que não têm um coração santificado e são desequilibrados de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, opera Satanás por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova que qualquer homem seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo dentro da casa de culto e mesmo à mesa do Senhor. Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que pode usar como agentes seus. O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo do apóstolo Paulo,
onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns sempre existiam, que professavam receber a fé, mas introduziam ali heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. No tempo de Lutero também. Sofreu ali grande perplexidade a reforma do tempo de Lutero, porque eles passaram por angústias por causa do procedimento de pessoas fanáticas que pretendiam que Deus, por meio delas, estava falando. Também foi assim nos dias dos irmãos Wesley. E outros que abençoaram o mundo pela influência e pela fé, encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte. Guilherme Miller não alimentava simpatia para com as influências que conduziam para o fanatismo. Guilherme Miller declarou uma vez, dizendo: o diabo tem presentemente grande poder sobre o espírito de alguns. E como saberemos de que espécie de espíritos são eles? A Bíblia responde: por seus frutos os conhecereis, dizia Miller. Muitos espíritos há no mundo. Ordena-se-nos provar os espíritos. O espírito que não nos faz viver de forma sóbria, reta e piamente no mundo atual não é o espírito de Cristo. Entre nós, dizia Miller, muitos que pretendem ser inteiramente santificados seguem as tradições de homens e visivelmente se tornam tão ignorantes acerca da verdade como outros que não têm semelhante pretensões. O espírito do erro, dizia Miller, nos afastará da verdade, e o espírito de Deus para a verdade nos conduzirá. Mas, dizeis vós, um homem pode estar em erro e pensar que tem a verdade. Como será então? Respondeu Miller: o espírito e a palavra concordam. Se um homem julga a si mesmo pela palavra de Deus e acha perfeita harmonia em toda a palavra, deve então crer que tem a verdade. Mas, se descobre que o espírito pelo qual se conduz não se harmoniza com todo o conteúdo do livro de Deus e da lei de Deus, neste caso, ande com cuidado, para que não suceda ser preso na cilada do diabo. O fato de que alguns fanáticos se infiltraram no meio das fileiras dos adventistas milleritas não constitui um motivo para dizer que aquele movimento não era de Deus. Desperte do sono, ó povo de Deus, e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível, Satanás manifestará seu poder, chamando em seu auxílio anjos caídos do seu reino. Não foi a proclamação da mensagem da segunda vinda de Jesus que criou fanatismo e divisão. Não. Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas milleritas estavam imersos em dúvida e perplexidade no tocante à sua verdadeira posição. O anunciar da mensagem do primeiro anjo e o clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam destes solenes movimentos estavam em harmonia plena. Enchia-lhes o coração o amor de uns para com os outros e para com Jesus, aqueles a quem eles esperavam com fervor. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Mateus 25, 5-7. No outono de 1844, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras: aí vem o esposo. O que ajudou este movimento a entender que o segundo advento seria no outono de 1844 foi exatamente o decreto emitido por Artaxerxes, o rei da Pérsia, para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o grande período profético de 2.300 anos. No ano 457 a.C., no outono, entrou em vigor o decreto de Artaxerxes, e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457 a.C.,
Os 2.300 anos terminam então no outono de 1844. Também, os símbolos do Velho Testamento apontavam para o outono como sendo o tempo em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. A purificação do santuário terrestre ocorria sempre no dia 10 do 7º mês, era no outono. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. Dizia Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios 5:7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz o apóstolo Paulo, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15:23. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos para o celeiro de Deus. Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo Jesus, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, Jesus foi tomado pelas mãos ímpias para ser crucificado e morto. E, como antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos no terceiro dia, como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Exemplo de todos os justos ressuscitados, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento de Jesus devem também se cumprir ao tempo designado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário, ou o grande dia da expiação, ocorria sempre no dia 10 do 7º mês. Assim como diz Levítico capítulo 16, versos 29 a 34, dia em que o sumo sacerdote, tendo feito a expiação por todo Israel, e assim removido seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Acreditava-se que Cristo, nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e pecadores e glorificar com a imortalidade o seu povo expectante. O 10º dia do 7º mês, o grande dia da expiação, tempo da purificação do santuário, que no ano de 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Os 2.300 anos terminariam no outono de 1844 e a conclusão parecia irresistível. Na parábola de Mateus 25, o tempo de espera e sono é seguido pela vinda do esposo. O clamor da meia-noite, aí vem o esposo, foi proclamado por milhares de crentes. O movimento se alastrou pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para os lugares distantes no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante esta proclamação, como a geada matutina desaparece quando o sol nasce. Viram os crentes as dúvidas e perplexidades removidas, e a esperança e a coragem animaram-lhes o coração. O preparo para encontrar o Senhor Jesus era a grave preocupação do espírito em agonia. Havia perseverante oração, consagração a Deus, sem reservas. Dizia Miller, ao descrever esta obra, nenhuma grande expressão de alegria existe. Esta se acha, por assim dizer, reservada para uma ocasião futura, em que todo o céu e a terra se regozijarão juntamente, com indizível gozo, cheio de glória. Não há aclamações, estas também estão reservadas para as aclamações do céu. Os cantores estão em silêncio, esperam para se unir às hostes angélicas juntamente com o coro celestial. Não há divergência de sentimentos, todos são de um mesmo coração, de um mesmo espírito. De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos,
nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o movimento de outono do ano de 1844. Mesmo depois de transcorridos tantos anos, todos nós temos que reconhecer que aqueles que participaram daquele movimento de outono de 1844 e que permaneceram firmes mesmo depois do desapontamento, eles sentiram a influência santa da presença de Deus e dão testemunho de que aquela obra foi uma obra de Deus. Quando foi dado o brado, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Os expectantes se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, estudaram a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados anjos do céu para despertar os que haviam desanimado e prepará-los para receber a mensagem. Não foram os mais talentosos, os primeiros a ouvir e obedecer à chamada, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores deixaram as suas colheitas no campo, mecânicos depuseram suas ferramentas e com lágrimas e regozijo saíram para dar advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa foram dos últimos a unir-se neste movimento de outono de 1844. As igrejas em geral fecharam as portas para esta mensagem. Na providência de Deus, esta proclamação se uniu com a mensagem do segundo anjo, conferindo poder à obra. A mensagem, aí vem o esposo, não era tanto uma questão de argumento. Estava presente nesta mensagem um poder impulsor que movia a alma. Os incrédulos que se congregaram nas reuniões adventistas mileritas, alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem, aí vem o esposo. Os que esperavam em breve estar face a face com Jesus sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder entenecedor do Espírito Santo conferiu aos fiéis rica medida de bênçãos, sensibilizando-lhes o coração. Sentiam como primeiro dever, cada manhã, obter certeza de estarem aceitos por Deus. A fim de ter comunhão com Deus, reuniam-se muitas vezes em lugares isolados e nos campos ou nos bosques, as vozes de intercessão ascendiam ao céu. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que de sua alma era amado. Mas, de novo, estavam destinados ao desapontamento. Houve um desapontamento na primavera de 1844. E agora, mais um desapontamento no outono de 1844. O tempo de expectação passou e o Salvador Jesus não apareceu. Com inabalável confiança, tinham aguardado a vinda de Jesus e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria, quando indo ao túmulo do Salvador, encontrando-o vazio, exclamou em prantos, dizendo: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. João capítulo 20, verso 13. Passado o tempo do desapontamento, uma numerosa classe que tinha professado crer na vinda do Senhor, renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar agora a fugir do mundo. Como outrora Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte. Aqueles que haviam baseado a sua fé nas opiniões dos outros, agora se achavam novamente prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para suas fileiras os fracos e os covardes. E todos estes se uniram para declarar que não havia mais motivos de receios ou expectação. O tempo havia passado, o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo. Com intenso desejo haviam eles orado: vem, Senhor Jesus, vem logo. Mas ele não viera. E agora, assumir de novo o fardo pesado dos cuidados e perplexidades da vida, suportar as exprobrações, as zombarias de um mundo escarnecedor, era uma terrível prova de fé e paciência. Todavia, este desapontamento não foi tão grande
como aquele que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus cavalgou triunfantemente para Jerusalém, seus seguidores acreditavam estar Jesus Cristo prestes a ascender ao trono de Davi e libertar Israel dos opressores. Cheios de esperança e gozo antecipado, competiam uns com os outros em prestar honras ao rei. Muitos lhe estendiam no caminho seus próprios mantos à guisa de tapete, ou à sua passagem cobriam o solo com viçosos ramos de palmeira. Uniam-se com entusiástica alegria na aclamação festiva, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Quando os fariseus, perturbados e enraivecidos por estas manifestações de júbilo, quiseram que Jesus repreendesse os discípulos, ele replicou: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19:40. A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam executando o propósito de Deus. Entretanto, amargo desapontamento os aguardava. Apenas decorridos alguns dias, tiveram de testemunhar a morte atroz de Jesus e conduzi-lo à sepultura. As expectativas que os discípulos nutriam não se haviam realizado em um único particular, e suas esperanças morreram juntamente com Jesus. Os discípulos não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Atos 17:3. 500 anos antes, o Senhor declarara pela profecia de Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Não teriam os discípulos cumprido esta profecia de Zacarias se eles compreendessem que Cristo Jesus estava sendo encaminhado para o julgamento e para a morte. De igual maneira, queridos, Miller e os seus companheiros cumpriram a profecia e proclamaram a mensagem que a inspiração predisse, mas não o teriam feito se tivessem compreendido completamente as profecias do desapontamento. As mensagens do primeiro anjo e do segundo anjo foram dadas no tempo devido e cumpriram a obra que foram por Deus designadas. Mas, enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, alguns houve que perseveraram firmes no estudo da palavra de Deus. Os frutos do movimento adventista milerita, o espírito de humildade, de exame do coração, de renúncia do mundo, a reforma da vida, acompanharam a obra, testificando que era uma obra de Deus. Não ousavam os fiéis negar que o poder do Espírito Santo acompanhara a pregação do segundo advento e não podiam descobrir erro algum na contagem dos períodos proféticos. Houve realmente um erro quanto ao acontecimento que deveria ocorrer em 1844, mas mesmo isso não podia abalar a fé dos crentes sinceros na palavra de Deus. Quando Jonas proclamou nas ruas de Nínive que dentro de 40 dias a cidade seria destruída, o Senhor aceitou a humilhação dos ninivitas, prolongou-lhes o tempo de graça. No entanto, a mensagem de Jonas foi enviada por Deus e era verdadeira. Acreditaram os adventistas mileritas de que, de modo semelhante, Deus os levara a dar a advertência do juízo. O aviso, diziam eles, provou o coração de todos os que o ouviram, despertando interesse pelo aparecimento do Senhor, ou suscitou, por outro lado, ódio com relação à segunda vinda de Jesus. Traçou-se uma linha divisória, de modo que os que examinassem seu próprio coração soubessem de que lado teriam sido encontrados se então o Senhor Jesus Cristo tivesse vindo. Se teriam exclamado: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e na sua salvação nos alegraremos? Ou se teriam pedido às rochas e montanhas para que caíssem sobre eles para escondê-los da face daquele que estava sentado sobre o trono? Assim Deus, como cremos, experimentou seu povo, provando-lhes a fé. A certeza de que Deus conduzira os crentes naquele movimento do advento
foi expresso nas palavras de Miller. Ele disse: tivesse eu de viver de novo a minha vida com a mesma evidência que tive então de ser sincero para com Deus e o homem, eu teria de agir como agi. Espero ter limpado minhas vestes do sangue das almas. Sinto que, tanto quanto estava em meu poder, me livrei de toda a culpa em sua condenação. Posto que tenha sido 2 vezes desapontado, escreveu este homem de Deus, ainda não estou abatido nem desanimado. Minha esperança na vinda de Cristo é tão firme como sempre. Fiz apenas aquilo que, depois de anos de solene consideração, compreendi ser o meu dever sagrado fazer. Se errei, foi do lado da caridade, do amor para com os meus semelhantes e da convicção do dever para com Deus. Uma coisa sei, dizia Miller, eu nada preguei que não cresce, e Deus foi comigo. Seu poder se manifestou na obra, e muito benefício foi feito. Muitos milhares, segundo a aparência humana, foram levados a estudar as Escrituras pela pregação das profecias acerca do tempo, e por esse meio, mediante a fé e a aspersão do sangue de Cristo, foram reconciliados com Deus. Deus não abandonou o seu povo provado. Seu Espírito ainda permaneceu com os que não negaram temerariamente a luz que tinham recebido, nem acusaram o movimento adventista milerita. Na Epístola aos Hebreus, existem palavras de animação e advertência para os provados e expectantes nesta crise. Paulo escreveu: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 35 a 39. Este texto, este conselho de Paulo em Hebreus, é um aviso dirigido à igreja dos últimos dias. Isso é evidente das palavras que apontam para a proximidade da vinda de Jesus. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. E claramente se subentende que haveria uma aparente tardança, uma aparente demora, e que parecia demorar-se o Senhor. A instrução aqui proporcionada adapta-se especialmente à experiência dos adventistas mileritas naquele tempo de 1844. Mas este mesmo conselho de Hebreus serve para mim e para você hoje, para nós que estamos aguardando ainda a segunda vinda de Jesus. Naquele tempo, os crentes, abatidos por verem frustradas as suas esperanças, unicamente pela fé em Deus e em sua palavra, eles poderiam permanecer em pé. O mundo escarnecia deles, dizendo: fostes enganados, abandonai vossa fé e dizei que o movimento do advento foi de Satanás. Declarava, porém, a palavra de Deus: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Renunciar à fé e negar a atuação do Espírito Santo naquela mensagem seria recuar para a perdição. Os crentes foram fortalecidos a permanecerem firmes pelas palavras ditas pelo apóstolo Paulo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, necessitais de paciência, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. A única maneira segura de proceder era reter a luz que já haviam recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a examinar as Escrituras Sagradas, esperando, vigiando pacientemente, a fim de receber mais luz. Oh, queridos, quanta luz abundante já foi derramada por Deus desde 1844 até o presente tempo. Muita luz está brilhando sobre você e sobre mim. E viva está em nosso coração aquela mesma bendita esperança de que Jesus Cristo em breve virá. Se ele tardar, não recue, não desanime, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá.
Louvado seja Deus! Fique com a paz de Jesus.